Eu nasci numa família católica, era uma comunidade muito pequena do interior. Meus pais eram pequenos agricultores e muito devotos a Deus. E desde muito cedo na infância, eu sempre ouvia dizer que éramos feitos à imagem e semelhança de Deus. Mas eu olhava à minha volta e via tanta limitação, tanta pobreza, tanta discórdia, tanta disputa e até mesmo tanta ignorância que eu me perguntava: onde será que está essa semelhança? Eu não queria abrir mão dessa ideia, da ideia de que éramos feitos à imagem e semelhança de Deus. Eu achava isso arrogante da minha parte. Mas por outro lado, supor que Deus criaria o ser humano à sua imagem e semelhança e o colocaria num contexto de ignorância, de pobreza, de sofrimento e de discórdia, para mim era como subestimar a própria inteligência e o poder de Deus. Essa ideia viveu comigo por anos e anos. Eu lembro quando eu estava no seminário, nas orações, nas celebrações, eu sempre ansiava por uma resposta. Onde estaria a semelhança entre os seres humanos e o seu Criador? E isso me levou a um outro questionamento. Quais seriam algumas das principais características inquestionáveis de Deus? Quais as características que Deus precisaria para ser Deus? Deus, para ser Deus, primeiramente, precisaria ser independente e livre. Para criar um ser à sua imagem e semelhança, esse ser também precisaria ser independente e livre. Então, para ser a imagem e semelhança de Deus, o ser humano precisaria ser independente e livre. Ele precisaria de individualidade, porque sem ela ele seria um autômato, um robô que agiria de acordo com impulsos que não estivessem ao seu controle. E se fosse assim, ele não poderia ser a imagem e semelhança de Deus, do seu Criador. E só pode existir um Criador Supremo, só pode existir um Deus. Para isso ele precisa ser singular e único. E portanto, para ser a imagem e semelhança de Deus, também só pode existir uma pessoa igual a você. E por isso você é singular e único. E é nisso que consiste a nossa individualidade. A nossa individualidade significa ter sonhos, ter ambição, ter livre-arbítrio, vontade independente, consciência e principalmente liberdade de escolhas. Mas mais que isso, significa também ter o poder de suprir as demandas geradas para concretizar essas nossas escolhas. Significa ter o poder e a capacidade de realizar nossos desejos, nossos sonhos. Não seria justo ter o poder de escolher e não ter o poder de concretizar, de realizar nossas escolhas. A nossa semelhança com Deus, então, está na nossa capacidade de criar, mas cabe a nós tomar posse dessa capacidade. Essa capacidade, esse poder não podem ser impostos, pois isso nos tornaria mecânicos e não é possível nem mesmo imaginar uma individualidade mecânica, condicionada, imposta. Para sermos livres e espontâneos, nós precisamos ser criados à imagem e semelhança de Deus. Mas também é necessário permitir que façamos a grande jornada por nós mesmos, sozinhos, sem imposições ou interferências arbitrárias. Nós precisamos criar o nosso próprio mundo e não esperar que alguém crie ele por nós. Nós recebemos a liberdade incondicional, nós nascemos num mundo de infinitas possibilidades, mas nos foi dada a liberdade de descobrir e fazer uso do nosso próprio poder por conta própria.
Essa é a nossa grande missão, essa é a nossa grande jornada. Nossa semelhança com Deus, então, está na própria capacidade incontestável que nós temos de criar o nosso próprio mundo. Não importa se gostamos da nossa criação ou não, mas é exatamente isso que eu e você fazemos todos os dias. Nós criamos o mundo em que vivemos e fazemos isso com o nosso pensamento, com nossas palavras e com nossas ações. É isso que nos torna a imagem e semelhança de Deus. E aí eu pergunto, e você? Que mundo você está criando?